Meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia na presença do Senhor, que Deus continue a abençoar a tua vida, iluminando o teu caminho e te direcionando nesse dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos aí no nosso desafio, buscando um movimento que a gente tem colocado um movimento de amor, um movimento de acolhimento, um movimento realmente de buscar ser usado pelo Senhor a cada dia. Estamos aí num desafio de 1+1 para Cristo. E nesse período eu tenho buscado fazer alguns devocionais para te mostrar biblicamente como que nós precisamos nos proceder diante das questões, porque às vezes nós, beleza, essa é a missão da igreja, essa é a minha obrigação, também a minha missão, meu propósito que Deus tem, então tá bom, vamos fazer. E até ontem quem estava no culto a gente estava comentando sobre isso, que a gente sai atropelando, sai de qualquer jeito, e nunca foi esse, nunca foi, não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então a gente, nessa semana, né, que se inicia, vamos pensar assim na semana de hoje, quinta-feira, até quarta-feira que vem, queremos falar um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo, sobre a ação dele, sobre o poder dele, sobre o quanto precisamos depender da ação e da direção dele. E vamos ver o quanto Cristo falou sobre o Espírito Santo, o quanto Cristo nos deu essa instrução. Olha comigo o que diz Lucas capítulo 24 e o versículo 49, bem no finalzinho aí do livro de Lucas. Mas olha o que diz então, Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos ler novamente, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele está falando da promessa, né, do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, falando, eu estou enviando para vocês, né, vai chegar, mas ele continua o texto, né, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que nós começamos e podemos pensar dentro desse versículo sobre esse nosso desafio, sobre esse nosso movimento que nós estamos aí buscando, querendo, agindo, movendo, né? Como falamos ontem, né, no devocional de ontem, que muitas vezes um convite pode fazer tanta diferença. Um convite pode mudar uma vida, um convite pode mudar como a gente pode dizer, uma família, né, uma casa, uma empresa. Para eu pensar, como a gente pensa também, quantos convites, né, destruíram uma família. Às vezes um convite, vamos em tal lugar comigo, e lá aconteceu uma tragédia. Só aquele convite, só experimenta, só ele experimenta. E aquilo também destruiu muitas coisas, né? Começaram apenas com um convite. Então tem os convites bons e os convites, e nós acreditamos e cremos nisso, pelo menos eu creio. Espero que você também, que um convite para a pessoa estar na igreja não é simplesmente para estar no ambiente, não é simplesmente para desfrutar depois de um alimento, de uma comida. Não, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Mas como nós temos colocado, não é qualquer convite. E quando o Senhor disse, né, que havia uma missão, havia um propósito, mas que antes precisava ser feito algo. E o texto, quando diz assim, mas fique na cidade, está falando aqui de uma primeira situação, do o ficar na cidade. Nós estamos olhando uma questão de obediência. Obediência. Deus está dando uma ordem para eles, olha, mas fique na cidade, não é hora de fazer nada, não é hora de agir nada, vocês sabem o que vocês precisam fazer, vocês sabem o que vocês devem fazer, vocês sabem mesmo até como devem fazer, vocês não têm dúvida, tudo aquilo que era necessário eu já ensinei, tudo aquilo que vocês precisavam eu já ensinei, mas agora é importante agora vocês obedecer. O trabalho com o Senhor, o trabalho para o Senhor, inicia com uma questão da obediência. Realmente entender por que depois iremos na caminhada, começaremos o processo, teremos nossos altos e baixos, teremos tantas questões e tudo isso vai ser solucionado, tudo isso vai trazer uma direção através da nossa obediência, da forma como nós obedecemos ao Senhor. Então a primeira questão que o Senhor diz é, fique na cidade, obedeça.
Fica ali, eu estou te dando uma ordem para você cumprir. Então, o realizar a missão, o realizar o propósito do Senhor começa com a questão da obediência. Da obediência. Não era como os discípulos queriam, não é como nós pensamos ou como nós queremos, é como o Senhor quer. Por isso precisamos da obediência. Um outro ponto que nós podemos ver, fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Então, coloca mais uma vez, não é com a nossa força, não é com o nosso jeito, é do jeito do Senhor. Então, aqui também, nessa parte do texto, nós estamos falando de uma questão de dependência. Uma questão de que eu dependo. Então, primeiro eu preciso, nesse processo, obedecer, estar disposto a obedecer. E no segundo momento, eu preciso entender que não é do meu jeito, eu tenho uma dependência de Deus. A forma como eu vou fazer do jeito de Deus, nós não temos condições, não há força em nós. Então, o segundo ponto que o Senhor coloca é isso, até que, mostrando que nós não temos tudo aquilo que nós precisamos. Temos o Senhor, mas agora precisamos desse revestimento. Então hoje a nossa oração é isso, para que nós possamos mover na direção do Senhor. Antes de movermos em direção a quem nós queremos alcançar, antes de movermos em direção a quem nós queremos convidar, a quem nós queremos abençoar, o movimento precisa primeiro ser ao contrário, o movimento precisa ser em direção a Deus, de obediência e de dependência. E pedindo esse revestimento do Espírito Santo. E esperar. O esperar aqui não é preguiça, o esperar aqui não é inatividade. O esperar aqui é depender do Senhor. É esperar o Senhor nos revestir. Então, estamos falando de três coisas. Para cumprir a missão, preciso de obediência. Para cumprir a missão, preciso entender que não depende de mim, depende do Senhor. Então, eu preciso ter dependência dEle, não da minha força. E no fato de esperar, que esperar não é inatividade, esperar é uma busca constante do poder do Senhor. Então, meus irmãos, que esse segundo ciclo, né, que está iniciando na semana, já tivemos 7 dias, estamos indo para mais 7, que possa ser aquele momento de nos mover em direção ao Senhor. Pedir ao Senhor para que o Senhor nos direcione, pedir ao Senhor que o Senhor nos toque, e para isso entender que precisamos dEle. Entender que sem Ele vai ser simplesmente mais uma palavra, simplesmente mais um convite, feito de qualquer maneira, mas precisamos então buscar esse revestimento para fazer segundo aquilo que o Senhor tem. Deus abençoe, excelente dia, fique na paz, beijo no teu coração.